Galera, Palmeiras está na cola do líder Botafogo, quer muito conquistar o tri consecutivo do Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar aqui o pessoal dos donos da bola projetando a sequência, as próximas rodadas do Brasileirão. Tem um trecho também do pessoal da TNT Esporte, deixar os créditos dos canais oficiais aqui na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. O Palmeiras ganhou 2 campeonatos brasileiros. O Botafogo entregou. Pipocou, né? Foi. E o Palmeiras arrebentou naquele jogo de virada 4x3. 4x3, foi. Agora o Botafogo tá pipocando de novo, que foi o jogo contra o Criciúma. Aí o Palmeiras vai jogar contra o Juventude, mete 5, faz em 7 jogos, 19 pontos, se eu não estiver errado. Nos últimos 10 foram 10, só empatou 3 7 vitórias e 3 Então, empates. dá uma olhada a grandeza do Corinthians. Quer colocar lá? Vamos lá. Aqui não dá pra enxergar. Isso. Dá para sonhar a comparação dos números do Palmeiras dos anos de título brasileiro com Abel Ferreira. Pontos, 81 em 2022, 2023, 70. O que está entre parênteses é o que tinha na rodada de agora, né? 2024, 60 pontos. Vitórias, 23, 20 e 18. Olha só, já tem 18 em 2024. Olha que gols marcados, 51 já. Gols sofridos só 33. Não, Melhor defesa 23, e melhor ataque. Olha, 23. Melhor defesa e melhor ataque. Se o Botafogo não ficar esperto, eu vou queimar a língua e o Palmeiras vai ser campeão. Veloso. Palmeiras é a melhor defesa e o melhor ataque da competição já. Tá a 1 ponto do Botafogo. Esse final de semana tem um confronto aí contra o Fortaleza, que está ali em terceiro lugar. Aí já chegou até a liderar a competição. Hoje é terceiro e uma vitória do Palmeiras já praticamente elimina o Fortaleza, que era um dos candidatos. E aí fica só Palmeiras e Botafogo Tem o confronto também no Allianz Parque. E tem o confronto na 36ª rodada no Allianz Parque. E o Botafogo, que está no meio dos jogos aí da Libertadores também. Semifinal de Libertadores, né? E vai pegar no final de semana o Bragantino, Por que que está você acha que o a 2 pontos. Desculpa te perguntar, que eu interromper você. Fala. Você vê, saiu da Libertadores e saiu da Copa do Brasil. Saiu. A maioria dos times... O próprio Palmeiras passou por isso ano passado. Não, mas esse ano não. Esse ano não. Por que disso? Eu acho O que o Abel fez? Esse Pra ano... mim é o Rafael Veiga. É porque também sobrou só o Brasileirão. Não, né? mas independentemente disso, a maioria eu cai. acho que... Não perdeu um jogo, Veloso. Não, 10 jogos, 7 vitórias. Isso é como o Nicola brincadeira, falou, 3 velho. empates. E um aproveitamento impressionante. E tá jogando bem. Então eu acho que nesse final de semana o Palmeiras tem a chance de tirar um dos concorrentes. E aí, se o Botafogo enroscar ele com o Bragantino... Tirar o Fortaleza e depois tira o Botafogo e nada de braçada até o final. Vai pro título, vai pro terceiro seguido. Vamos lá, fala pra mim, Souza. Virou realidade, não é mais... Não pode, a gente não pode questionar mais. O Palmeiras chegou no... Esse aí de qual título é que tá aí, que eu não sei? Então vamos lá, 2022 com o Gustavo Scarpa, que por sinal jogou muita bola ontem. Foi o melhor no jogador jogo do do Galo. campeonato. Tem aí os gols do Galo também daqui a pouco pra gente colocar o Daverson aí. O que eu pedi pra você pegar, Léo? Você pegou o que eu pedi? Pediu, Léo? O que é o Ricardinho ou o Léo que tá falando comigo? É que eu pedi pra pegar o Daverson metendo o pau em mim aí, vou colocar aí, vou dar moral pra esse menino, porque ele joga muita bola. Se eu falava no passado que com 11 pontos o Palmeiras ia ser campeão, como é que eu não vou falar agora com 1? É realidade, Não é virou muito louco realidade. isso? E outra coisa, quem tá atrás de Botafogo não é qualquer time. É o bicampeão, o atual bicampeão, e exerce uma pressão muito grande no Botafogo. O Botafogo sabe que não E pode é errar. acostumado a ganhar, né? E não pode errar. Com o Palmeiras, você não pode errar, não se pode errar, dar você oportunidade. Você não pode dar oportunidade pro Palmeiras. Deu oportunidade Eu pro acho que não é Palmeiras. nem pro Palmeiras, pra mim. Eu acho que a instituição tá acima de tudo. Mas o Abel Ferreira, eu acho que ele consegue fazer isso com os jogadores de uma maneira excepcional. E o Palmeiras tem uma coisa, ano passado foi o Hendrick e esse ano é o Estevão. Verdade. Quem fez a diferença no passado? Olha, e o Fluminense só ganhou a Libertadores porque o Abel errou em relação ao Hendrick. Senão o Palmeiras ganharia a Libertadores e o Fluminense não ganharia. E pode ver, os jogos que o Veiga oscilou bastante, não estava o Estevão. O Estevão em campo, ele puxa a responsabilidade, sobra espaço para Veiga, sobra espaço para todo mundo. Então é um cara diferente. O Palmeiras tem isso já desde dos anos atrás aí. Jogadores da base que têm feito a diferença. Esse aí 2022 também? Vamos passar. Esse é 2022. Pra você, 2022, quem foi o cara? Foi o Scarpa. Pra você? Scarpa. Pode ser, Scarpa. Pra mim, Scarpa também. Scarpa. 2023, quem foi o cara? 2023. Foi o Rafael Veiga, pô.
O Veiga. Pra mim, Com o Hendrick na reta Pra mim, Não, mas o Veiga foi muito melhor que É ele. isso. Pra mim, o Hendrick. O Veiga, quem tá sendo o melhor cara pro Palmeiras? Veiga. Estevão. Vocês pensam assim. O Estevão é o vice-artilheiro do campeonato e o maior assistente, com 17 anos de idade. O que esse moleque tá fazendo Não é importa a idade, jogador não, do quem joga campeonato. bola não importa. Pra mim, o que importa é o que o Rafael Veiga tá fazendo nos últimos jogos que está fazendo esse ano. Graças ao Rafael Veiga, o Estevão tem a liberdade de jogar mais à frente. O que você craque. pensa? Pode falar aí em relação ao Palmeiras. As 2 próximas rodadas são muito importantes pro Palmeiras. A gente tava falando, né, 10 jogos sem perder, ele só não vence o Flamengo fora, o Internacional fora e o Red Bull Bragantino fora. Todos empates. E agora ele tem o Fortaleza, que é o terceiro, e o Corinthians na Neoquímica Arena numa segunda-feira. O jogo foi... Dia 4, né? Isso, dia 4, às 8 horas da noite na Neoquímica Arena. Então, assim, se o Vamos fazer os donos da bola lá. É legal. Se o Palmeiras emplacar 2 vitórias nesses jogos, pra mim o Palmeiras vai sagrar campeão. Uma coisa que o Souza falou que é verdade, ele tinha pensado nisso, viu? Com 11 pontos eu falava que o Botafogo ia ser campeão. Com 1 ponto, não dá, né? 1 ponto com o jogo Não, entre eles com na 1 casa do ponto e Palmeiras. ainda você tem aí o confronto. O confronto. Acho que não vai dar. Acho que o Palmeiras ganha o tricampeonato de E com novo. o Palmeiras focado só chegou, no brasileiro né? também, né? Os caras chegou. Os caras chegaram. Os caras chegaram, irmão. Esquece. Eu tava torcendo tanto pro Botafogo, mas eu acho que é impossível. O secador quebrou. Não, eu não tava nem secando. Sinceramente, eu não sou uma pessoa que gosta de secar as coisas. Eu não sou esse tipo de... Eu acho que o Palmeiras eu tava pode torcendo subir pro... esse final de semana. Tava torcendo pro Botafogo ganhar o título. No passado perdeu. O Botafogo é um clube maravilhoso, a estrela solitária. Olha o jogo Mas acho que aí, fala. dificilmente vai perder o título do Palmeiras com 1 ponto só. O Souza matou. O jogo da 11 virada. pontos, né? O jogo da da virada. virada, esse foi do ano passado, ó. Né? E ainda teve o pênalti que o Tiquinho Uma das perdeu e maiores que o Everton pipocadas pegou. da história do futebol Não, mas foi brasileiro. bonito o jogo, né? Mas espetacular. Maravilhoso. Espetacular. Isso só não aconteceu, mas foi uma pipocada, isso só não né? aconteceu na Libertadores esse ano, porque a bola resvalou na mão do Gomes. Do Do Gomes. Porque senão tinha virado. Se não tinha virado também, tinha virado. verdade. Nossa, e aí ia ser Tinha virado. Tava entendeu? 2 a Nos últimos 0. Tava minutos. 2-0. Empatou e o Gomes fez o terceiro. Exato. E a Sai bola perdendo. Saiu Palmeiras- perdendo saiu ainda o perdendo Palmeiras. ainda, é. Dentro do Allianz Parque. Então, meu irmão, um abraço pro Gaiteiro. É tricampeão brasileiro, Palmeiras. Com 1 ponto só, esquece. Vai derrubar o Fortaleza, derruba o Botafogo. Mantém as vitórias aí de casa. Tá com quantos pontos? 60? Faltam 8? 8. 8 vezes 3, 24. Vai fazer 78 pontos. Acho que é por aí. Perderia 2 jogos. 76, É. por aí. 77, 78 pontos vai fazer o Palmeiras e o Palmeiras vai se sagrar tricampeão, que por sinal o último foi você, né, Souza? É. Que ano 6, que foi? 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. E eu fiz o jogo em Brasília. Brasília contra o Goiás, não é? Foi contra o Goiás. Foi Isso, lá em Brasília, não Mas foi? esse o segundo Souza. Richarlison jogou muito. Campeonato Brasileiro de Futebol. Rapaz, eu sei que é proibido, é tema proibido. E segundo o Textor, inclusive, falar isso é estúpido, né? O cara fez uma pergunta pra ele, lembrando de 2023, ele falou que é uma pergunta estúpida. O que só demonstra que o Botafogo não superou 2023, né? E enquanto não vier um título, vamos lembrar de 2023. E mesmo depois que vier um título, 2023 jamais será esquecido. Botafogo, eu acho que a melhor estratégia era assumir que realmente aconteceu um negócio e não ficar se irritando toda vez que... Porque virou assunto proibido, né? Só que é o seguinte, ô Tulhão. O empate em casa contra o Criciúma, no Maracanã, depois de tantos anos, uma festa linda, maravilhosa, não tem ninguém que trabalhe com futebol, que viva o futebol e que, né, acompanhe. Não tem ninguém que não vá citar o que aconteceu no ano passado. Porque esse é o tipo de jogo e que o Botafogo não estava fazendo. Botafogo estava bem para poder superar esse trauma de uma vez por todas, ser campeão. E acho que continua bem. Só que agora já não é mais o favorito. A gente vai falar sobre isso. Esse é o tipo de resultado que remete a 2023. Esse é o resultado que os caras lembram. Puta, não é possível que vai acontecer de novo. Porque esse é o jogo que o Botafogo líder tem que ganhar. Tem que ganhar. E chegou no final do jogo, faz o gol e aí consegue dar perder pontos importantes pro Criciúma. O Palmeiras encostou, Tulhão. Então, André, mas foi um jogo que o Botafogo não foi muito bem, tá? Acho que isso é importante. O Criciúma conseguiu dificultar demais. O Criciúma fez um grande trabalho ali pra dificultar a vida do Botafogo.
Só que eu discordo um pouquinho nesse sentido do enredo ali, de remeter, porque o Botafogo mostrou em campo, por mais que tenha sofrido um gol logo ali na sequência, ele mostrou que ele estava ligado, que ele estava com sangue nos olhos e que o psicológico do time não foi abalado. Tanto que o Botafogo chega a fazer um gol e por um detalhe ali de, beleza, bateu no braço, igual bateu no braço do Gomes na Libertadores, bateu ali no braço do Barbosa e o gol não valeu. Porque se aquele gol não tem esse toque no braço, que foi zero, tipo assim, o gol poderia sair do mesmo jeito, né? Se não acontece o toque, o discurso seria outro, entendeu? O discurso seria que o Botafogo eliminou os traumas, que conseguiu uma vitória, pô, na raça, na alma. Então, eu acho que não é a melhor avaliação possível, porque foi um detalhezinho que faz mudar um discurso do 0 pro 100, entendeu? Eu não sei se é do 0 pro 100, eu discordo. Ninguém, até porque a situação do campeonato passado, ela é bem diferente desse campeonato. Quando se fala do que aconteceu no ano passado, não se comparam as situações. São situações diferentes. Ano passado foi uma situação, cara, que foi inacreditável, incrível. E perder esse campeonato, se o Botafogo perder, não vai ser parecido com 2023. Vai ser um título que ele chegou a ser líder e perdeu o título. Sim, mas não disputado esse ano, não foi aquela vantagem enorme, é completamente diferente. Agora o trauma só será superado quando vier o título, cara. Assim é no futebol, não tem jeito. Vai lembrar, é a mesma coisa se um cara que perdeu 3 pênaltis numa decisão for bater um pênalti numa decisão seguinte. Essas coisas não se apagam. Não se apagam. Assim é. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Então, assim, enfim, e vocês sabem, quem acompanha, e você também, Túlio, sabe o que eu penso desse assunto proibido que virou 2023 no Flamengo, no Botafogo. E foi ontem, cara. Foi ontem. É pouco tempo, inclusive, pro próprio Botafogo ter superado o trauma, E isso fica parecendo que é um trauma maior do que parece ainda. Porque não pode falar, não, é estúpido falar disso. Não pode. Cara, assim é. Nisso, André. Nisso eu concordo 100%. A maneira como o Botafogo trata essas perguntas, esses questionamentos que são super válidos, eles são, assim, de uma maneira que realmente prova que ainda existe no mínimo ali, alguma cicatriz um pouco aberta. E tem uma galera falando que eu tô falando do Si. Eu não tô falando do Si pra desqualificar a análise. O que eu tô falando é que a análise está sendo feita dessa maneira, mas foi por um pequeno detalhe. Eu acho que não é esse ponto não é esse resultado que faz a gente pensar que é assim, entendeu? Eu acho que esse time do Botafogo realmente tem uma coisa muito diferente do que era aquele outro. Então, por isso que os caras ficam incomodados, porque eles ainda sentem o ano passado, mas eles já conseguiram mudar bastante a maneira de encarar os jogos. Então, eles vivem essa... Eu acho que internamente, o Botafogo vive essa dualidade ali. Tem um sentimento misto de, beleza, a gente ainda sente o que aconteceu, mas ao mesmo tempo, a nossa atitude já mudou. Então, é um processo difícil de transparecer ali a situação real. Então, é que assim, a gente não vai chegar num denominador comum, todo mundo não vai pensar igual. Mas, você quer um exemplo? Fluminense foi decidir a Libertadores no Maracanã. Outros jogadores, outra história, Se falou um monte da derrota pra LDU. Se falou um monte, porque assim é no futebol, cara. E o negócio da LDU tinha sido 15 anos antes. O Botafogo, no termo do futebol, pipocar de uma maneira assombrosa foi anteontem. Então eu sei, cara, esse time a mesma imprensa que lembra da situação é a mesma que enaltece o Botafogo hoje como possivelmente o melhor time brasileiro, como um Botafogo diferente daquele, como um Botafogo que é a mesma imprensa que tá enxergando e falando que é diferente. Mas o trauma ele tá aí. E tá muito vivo. E não deveria ser assunto proibido. Já poderia ter sido digerido melhor. Agora, a digestão total, ela só vai vir quando acontecer o título. E o resultado
Sim, foi por um detalhe. A bola bateu lá na mão do cara na hora que tava descendo. E Péssimo. o detalhe fez com que o time perdesse 2 pontos. E fez, Tulhão, seguindo aqui, o Palmeiras fez a parte dele, venceu o Juventude por 5-3, num jogo bem interessante para terminar o final de semana, fez com que o Palmeiras encostasse, ainda tem o confronto direto na rodada 36, que vai ser em casa contra o Botafogo, e nesse momento, as nossas 2 fontes de chances, de probabilidades e estatísticas, as 2 colocaram o Palmeiras agora como o time que tem mais chances de ser campeão brasileiro. No espião estatístico, o Palmeiras foi para 53, passou de 33 para 53, até porque o jogo do Palmeiras era um jogo delicado. Era um jogo delicado. O Juventude tinha perdido acho que 2 jogos em casa. O Juventude tem uma campanha bem interessante ali para quem tá onde está na tabela, né, dentro de casa. É um time que realmente costuma ter bons resultados. E eu acho que essa matemática aí, ela tá... Tô bem fechado com ela, tá, André? Acho que nesse momento, com a diferença mínima, pensando que você tem um confronto direto que é no Allianz Parque, não é nenhum absurdo não, apesar do Palmeiras estar atrás. E o Palmeiras pensando só nisso, né? Porque agora o assunto Botafogo passa a ser a semifinal da Libertadores. Tá aí, galera, pessoal falando sobre o Palmeiras e projetando as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Restam 8 rodadas, o que promete ser bem interessante aí de acompanhar e bem disputado nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Palmeiras contra o Fortaleza, o confronto direto da parte de cima. O Fortaleza é o 3º colocado, o Palmeiras o 2º. Caso o Palmeiras vença o Fortaleza, elimina praticamente, né, o Fortaleza da briga pelo título, porque vai abrir 7 pontos para o 3º colocado. Mas é um jogo, acredito que não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, mas o Verdão vai jogar em casa, com certeza vai com tudo em busca da vitória. Falando ali do Botafogo, dessa diferença, 1 ponto, o Verdão tá de olho, né, na liderança. Na próxima rodada aí já tem a chance de assumir. O Botafogo joga contra o Bragantino. Qualquer vacilo, tropeço que o Botafogo tiver aí, o Palmeiras tá de olho na liderança. É claro que o Palmeiras tem que continuar vencendo os seus jogos também, até mesmo para não ver o Botafogo ampliar a vantagem, né? Assim como o Palmeiras tem a chance de assumir a liderança, o Botafogo tem também a chance de ampliar a sua vantagem. É claro que o torcedor conta com o tropeço do Botafogo e o Palmeiras sempre vencendo os seus jogos. No espião, né, o Palmeiras, espião estatístico, o Palmeiras tem 53% de chances de conquistar o título do Brasileiro. Isso levando em consideração ao jogo que vai ser, ao confronto direto entre Palmeiras e Botafogo, que vai ser no Allianz. E eu concordo também aí com o espião estatístico. O Palmeiras vai ter esse confronto com o Botafogo em casa. Isso vai depender também do andamento aí das próximas rodadas do Brasileirão. Mas o Palmeiras está muito bem. Assim como na temporada passada, no ano de 2023, o Palmeiras nas últimas rodadas tirou o título do Botafogo. Esse ano está ali colado e com a diferença bem menor. O ano passado, se não me engano, o Botafogo chegou a liderar com uma vantagem de 12 pontos, acho que sim, tinha uma vantagem muito boa e acabou perdendo. E esse ano a diferença é mínima, poucos pontos, né? 1 ponto só que separa o Botafogo do Palmeiras. Aqui é a sequência dos próximos jogos do Verdão. O Palmeiras joga contra o Fortaleza em casa, dia 26/10, no sábado. E no mês de novembro o Palmeiras vai fazer 4 jogos. Tem o clássico contra o Corinthians aqui. Vamos ver como que o Corinthians vai chegar até lá. O Corinthians pode chegar aqui para essa partida na zona de rebaixamento. No atual momento o Corinthians está na zona de rebaixamento. E o Palmeiras pode chegar aqui, talvez com essa mesma diferença em relação ao Botafogo, ou já até na liderança, ou brigando pela liderança, o que pode deixar o clássico ainda mais quente contra o Corinthians. E ainda mais o Palmeiras tendo a chance de afundar o Corinthians no Z4. Tem tudo para ser bem interessante aqui esse clássico contra o Corinthians no dia 4/11 na Neoquímica Arena. Depois o Palmeiras joga contra o Grêmio no Allianz, visita o Bahia lá na Fonte Nova no dia 20/11.
E no dia 24/11, o Palmeiras joga contra o Atlético Goianiense em Goiânia, lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. O Atlético Goianiense já está rebaixado, o próprio presidente, né, já jogou a toalha. Aí aqui o confronto direto entre Palmeiras e Botafogo. Vai depender muito aí das próximas rodadas e de como vai chegar as duas equipes aqui para essa partida, esse confronto direto. Se chegar com essa mesma diferença, o Palmeiras tem a chance de vencer e assumir a liderança. Ou o Botafogo pode vencer também e ampliar a vantagem. Tudo pode acontecer. Mas aqui, esse confronto, ter um confronto direto na 36ª rodada. E no dia 4/12, o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. E fecha o Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, dia 8/12. O brasileiro pode seguir, né, com essa pontuação aí, essa diferença até na última rodada. O Campeonato Brasileiro pode ser decidido ali na última rodada. Vamos aguardar. Deixa sua opinião aqui abaixo, o like para fortalecer. Valeu e até a próxima, galera.